Olá, hoje no Entre Conexões a gente conversa com a historiadora e a professora Luciana Peçanha Fagundes, que vai falar um pouquinho sobre seu livro que foi recém-lançado em 2017. A Luciana ela é professora de Brasil Republicano da UF. Luciana, obrigada por você receber a gente. Obrigada, e falar do seu livro. E então, esse livro é do Exílio ao Panteão, Dom Pedro II e seu reinado sob os olhares republicanos. Você fala sobre o banimento, né, e o exílio de Dom Pedro II. Isso. E vai até 1940, né? Isso. A ideia é trabalhar Dom Pedro II e o segundo reinado sob uma perspectiva diferente, né, que permeou praticamente toda a historiografia brasileira, que é pensar justamente ele na República. Né, ou seja, a construção memorial que foi feita com relação a esse personagem e o seu reinado pelos republicanos. Porque essa historiografia, em boa parte, foi escrita por monarquistas. Né? E a ideia toda era dar esse diferencial, mas não através somente de textos, né, de material como imprensa ou livros, né, mas principalmente através de eventos, como comemorações, como debates políticos. Então, a minha ideia foi pegar um período longo de tempo, né, eu vou desde o final do século XIX até a década de 40, mas eu vou eu faço, na verdade, inserções pontuais ao longo da história, né? No final do 19, com a morte do imperador, o exílio, né? Ali 1889, até 1891, depois eu vou para 1906, quando é debatido o primeiro projeto em prol da volta dos seus restos mortais, depois vou fazendo outras inserções, 1912, 20, 21, 25, e aí 39 e depois 43, quando é inaugurado o Museu Imperial. O que acontece? A gente tem uma ideia, e aí muito por conta do que foi escrito, né, por conta dessa historiografia monarquista também, né, de que a República, enfim, ela se concretiza, através do golpe de 15 de novembro, né? Mas que, enfim, você não tem reações praticamente a essa república e, no caso, você também não tem aí não há muitos perigos para essa república. Apesar dela ter uma base, né, popular, fraca, né? E o trabalho de Zé Murilo de Carvalho todo mundo conhece, enfim, tem essa base fraca, ela não teve aí contestações em termos de perigo, de sedições monarquistas e tudo mais. E isso é interessante, tem até um trabalho de uma menina da PUC, também se chama Ângela Musi, que ela fala que os próprios monarquistas foram construindo, a Janotti também tem um trabalho sobre isso, foram construindo essa história mais pacificada justamente para também se colocar como os vencedores, no sentido de que, olha, nós escrevemos a história. O que a gente vê, na verdade, é que havia um medo incrível, né, da popularidade, principalmente de Dom Pedro II. Quer dizer, você tinha praticamente acabado de abolir a escravidão, né? A família imperial estava ali no seu auge de popularidade. Então, os republicanos tinham, sim, um medo muito grande do que podia acontecer se ele continuasse no Brasil, ou se ele, por acaso, embarcasse ali durante o dia para o exílio. Tanto que o exílio foi antecipado, né, para que ocorresse no meio da noite, para que ninguém visse, para não ter nenhum problema. E a questão do banimento, ela é interessante porque ela vem justificada justamente nesse bojo de sedições monarquistas que ocorreram inclusive no Exército. O Celso Castro tem um trabalho sobre isso, né? E são coisas que, na verdade, não foram realmente contadas por conta de uma construção da história brasileira muito baseada nesse caráter pacífico do povo brasileiro. Né? Ou, primeiro eles falam, vão dar não é exatamente um prêmio, mas uma quantia para ele poder se estabelecer em Portugal, né, tudo mais. Dom Pedro II nega essa ajuda, né? E aí, quando ele nega essa ajuda, o que o governo republicano faz? Fala, então tá negando a nossa ajuda? Então quer dizer que você não reconhece esse governo, que realmente ele não reconhecia, ele falava que era ilegítimo. Ele falava que só ia reconhecer quando tivesse um plebiscito, que só ocorreu nos anos 90 do século XX. E ele, na verdade, nessas viagens pela Europa, ele não foi assim tão humilde, né? Ele ficava nos mesmos lugares onde ele ficava quando ele era imperador, ele foi a Cannes, ele foi a Alemanha, ele ficou saracotiano, não ficou paradinho no lugar, entendeu? Ele tem um discurso contrário, né? De que ele se tornou mais comedido, digamos assim, né?
Acaba ficando, final, porque na né? verdade, não, acaba ficando mais comedido, mas muito por conta de doença também, que ele já não tinha essa energia toda, mas ele continuou indo nas reuniões científicas que ele gostava de ir. E aí o Rafael Bordalo, na revista ilustrada, né, Pontos no Is, ele tem uma charge muito legal que vai falar justamente isso, que é o Dom Pedro II, né, ele tá ali às margens do Sena, com uma vara de pescar, e na ponta da varinha tem uma coroa. E aí a charge justamente mostrando, olha, eu tô aqui, presta atenção em mim, me chamem pra... A legenda não diz isso, mas que a gente entende é isso. Me chamem para as conferências. E ele tinha, sim, muitos admiradores, ele tinha uma popularidade muito grande na Europa, né? A Leila Schwartz fala isso, a Lúcia Guimarães também, a popularidade dele é muito grande. Então ele se aproveita disso, é como se fosse uma celebridade, a gente poderia dizer. Então ele continua circulando, e aí o dinheiro vai acabando, e isso vai causando problemas, e aí esses boatos chegam no Brasil, né, de que ele estava sem dinheiro. E aí isso causa uma comoção, daí o debate no Congresso com relação à pensão. A pensão é aprovada, só que ele morre antes de receber. Enfim. E aí a morte dele é outro grande problema para a República. Essa é uma questão que você colocou bem, que é o debate que acontece nos jornais. Isso. Na França, no Brasil, também em Portugal. Como é que é essa recepção? É muito complicado, porque a República Brasileira estava num momento tenso. Quer dizer, o Marechal Deodoro tinha renunciado, tinha entrado Floriano, estava complicado, uma situação política muito complicada, e Dom Pedro II morre. A indicação para a diplomacia brasileira é não comparecer. Não comparecer aos funerais. Ele morre em Paris, nem em Paris, nem em Lisboa, onde ele foi enterrado, né, no Mausoléu dos Bragança. Isso causa um constrangimento e um mal-estar muito grande internacionalmente para o Brasil por conta dessa popularidade que o imperador tinha. Mas causa mal-estar também na França, os jornais franceses, saem boatos de que o Dom Pedro II ia ser enterrado com honras de imperador, de chefe de Estado. Aí os jornais republicanos franceses já começam a reclamar. Enfim, dá um problema só. E a imprensa brasileira também, ela vai ter um papel muito importante, porque vai ser através dessa imprensa, né? A gente está num momento que não tem internet, então é através dessa imprensa que a população no Brasil acompanha os funerais. Então ela vai ser a grande porta-voz desse evento no Brasil. E aí o debate também vai ser muito caloroso, né? Inclusive a participação de libertos, né? Que você Sim, colocou isso é o mais interessante, porque aí eu fui vendo, tem uma documentação no IHGB que é genial. Então um calhamaço desse tamanho, né, só do que foi publicado. É muita coisa, é muita coisa. E um dos relatos mais interessantes que eu encontrei é justamente as cerimônias, né, fúnebres, né, missas fúnebres em sétimo dia, organizadas por libertos, organizados por voluntários do Paraguai, organizados pela população mesmo, né. E aí, como é que Dom Pedro II era representado? Pelos símbolos da realeza. Né, coroa, né, o cetro, né, e você tinha as faixas de agradecimento. Teve repressão essa exposição? Teve repressão na Bahia, teve repressão, né, por conta da decoração fúnebre, né, principalmente ao redor das igrejas ou na cidade, bandeira meio pau, né, também houve repressão na capital de não colocar. Fala um pouco dessa tradição monárquica durante os primeiros anos da República no Brasil. Como é que se deu? Ela continuou ativa? A escrita da história pelos monarquistas é muito forte. Eles têm esse traço muito forte, né? Principalmente através da HGB. Aliás, a HGB foi um dos grandes arquivos também que eu pesquisei, né? Por conta de acompanhar justamente também essas cerimônias, porque o HGB foi um dos organizadores desses eventos, da recepção dos restos mortais em 1921 e depois da comemoração do centenário natalício do Dom Pedro II em 1925. Então, eu acho que essa tradição monarquista ela é muito mais forte justamente nessa escrita. Entendi. E através do IHGB, não necessariamente em termos de ações políticas efetivas ou de tentativas efetivamente de tomar o poder. Entendeu? A República pega esse gancho, né, e vai a partir daí pensando então um Dom Pedro II cada vez mais cidadão do que monarca. Só que é claro que você não tem como separar as duas coisas, né? E aí, óbvio que tem uns problemas, né, umas celeumas, né? Os reis belgas, eles vêm em setembro de 1920, ficam até mais ou menos
o início de outubro, e aí eles voltam para a Europa, isso tudo a cargo do governo brasileiro. Eles vêm no Curaçao de São Paulo, né? O governo brasileiro vai lá, pega eles, né? Traz, leva de volta, e aí quando leva de volta, o governo brasileiro acelera, né, tudo, os trâmites burocráticos com o Itamaraty, com o governo português, para que na volta do Curaçao ele já trouxesse os restos mortais dos imperadores, para aproveitar a viagem, né? E por conta do centenário. Então, os restos mortais do Dom Pedro II chegam aqui, e da Imperatriz, né, Teresa Cristina, chegam aqui no início, em janeiro de 1921, né? E é uma comoção absurda, né? Mas tem uma questão interessante, né, desse trabalho, que a comissão que estava organizando lá em Portugal, né, todo o trajeto, a questão de você retirar, né, as esquifes, né, e tudo mais, e trazer para o Brasil, queria que se mantivesse a decoração que existia no Panteão dos Bragança, que era o quê? Coroa imperial e a bandeira do Império. E aí eles falam assim, pode manter a coroa e a bandeira. Não! Aí o Itamaraty, não, de jeito nenhum, sem coroa, sem bandeira, nada, filho, não pode. Então, essa documentação é interessante porque mostra justamente isso. Não, esse rei deposto, né, esse imperador deposto, tá vindo como cidadão da República. A República está recebendo, né, em seus... de braços abertos, não, né? Como ex-governante. Não como ex-governante, mas como um cidadão, né? Um grande nome da história e tudo mais. Então aí é que eu começo a pensar, quer dizer, óbvio, não somente aí, mas nos debates, né? Você vai vendo que está se construindo para esse Dom Pedro II, né? Se concretizando, na verdade, a imagem de monarca cidadão, mas mais até de cidadão, né? Que ele mesmo começou a construir no final do 19. Bom, Luciana, obrigada. Obrigada a você. Agradecemos a vocês que estão assistindo a gente. Espero que vocês gostem dessa entrevista, desse bate-papo com a Luciana Peçanha Fagundes. Obrigada. Obrigada a você.